Olá, seja bem-vindo a mais um Manancial Talks aqui no YouTube Band News FM Rio e também desejar para você aí uma ótima tarde, dia ou noite, dependente de onde você esteja ouvindo também nas plataformas de podcast. No Manancial Talks de hoje vamos falar um pouco mais da importância do projeto Replantando Vida, que trabalha com a população que vive dentro dos presídios do Rio de Janeiro e é uma forma também de ressocialização e de redução da pena. Para isso, para a gente falar desses 22 anos de projeto, estamos aqui com a presença ilustre do Alcione Duarte. Alcione, que é coordenador do programa, está há 42 anos na SEDAI e foi o idealizador lá em 2001. Vai comentar com a gente um pouco mais sobre esse programa. Também está aqui o Alex Braz, que é o presidente da Fundação Santa Cabrini, ele que trabalha junto com os apenados que participam desse projeto Replantando Vida e junto conosco também o subcoordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Leonardo Rosa. Gostaria primeiro de passar a palavra ao Alcione, que faz esse projeto aí desde o início. Muito bom dia, Alcione. Bom dia a todos. E sempre é bom falar sobre hoje o programa, porque ele é a prova viva que acreditar no semelhante é um ato de inteligência. Hoje a gente, observando os noticiários, a cada dia, a gente perde um pouco a esperança sobre dias melhores. Mas não é isso não é verdade. Se a gente tiver como objetivo trabalhar todo esse contingente que, por um motivo ou por outro, tropeçou, delinquiu, praticou um crime, se a gente tiver a oportunidade, a possibilidade de demonstrar e de trazê-los para um outro lado, os resultados que a gente tem comprovam essa possibilidade, essa realidade. Acreditar em gente sempre é um ato inteligente. Isso aí, que a gente vai debater hoje aqui no Manancial. Deixa eu dar bom dia também ao Alex Braz. Tudo bem, Alex? Bom dia. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Prazer, Leonardo, Alcione, estar aqui com vocês. Estamos hoje com essa missão na presidência da Santa Cabrini, que é a gestora da mão de obra prisional, e a gente entende dessa importância. O Alcione é o maior parceiro hoje, né, da SEDAI, porque ele entende a importância. Porque quando essas pessoas, de alguma forma, elas saem do cárcere, elas simplesmente são lançadas na sociedade. E aí, depois de tanto tempo, elas se perguntam, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, a gente está aqui para, de alguma forma, poder encaminhar essas pessoas novamente para a sociedade. Leonardo, bem-vindo ao Manancial, bom dia. Bom dia a todos, Alcione, Alex. De fato, um tema muito importante, né, porque abrange principalmente o período pós-encarceramento. É óbvio que o período mais aflitivo da pessoa é o encarceramento em si, ninguém duvida disso. Mas o pós-encarceramento, que é onde se dão as taxas de reincidência, que são altíssimas nesse país, não há uma pesquisa muito séria, muito analítica sobre reincidência nesse país, mas nós sabemos que a taxa é muito alta. Em torno de 80% das pessoas que deixam o cárcere reincidem, né, retornam à unidade prisional. Nós que estamos trabalhando dentro das unidades prisionais, a gente tem essa experiência, essa percepção muito clara de pessoas que voltam, né? Então, esse trabalho do Alcione, o Alcione é uma referência, todo mundo já conhece o Alcione nessa área, né? Eu estou há 22 anos, e há 22 anos eu ouço falar do Alcione. É muito importante nessa área de ressocializar, né? Eu não gosto muito dessa palavra, de ressocializar, mas, enfim, é o termo mais comum, mais utilizado, mas, pelo menos, dar uma chance àquela pessoa de não reincidir, que é o mais importante. Afinal de contas, né, a pena, né, o direito penal em si, ele existe para evitar que os crimes aconteçam, e esse trabalho é muito fundamental, de extrema importância no período pós-encarceramento. Agora, senhora, vamos começar explicando um pouco mais do Replantando Vida. Agora, em maio, 22 anos, como é que foi o início desse projeto, o objetivo, você que já está há mais de 4 décadas na SEDAI, como é que foi para criar esse projeto? Explica um pouco para a gente do Replantando Vida. Necessidade de mão de obra. Nós vivíamos um momento muito difícil, uma escassez de mão de obra, principalmente nos setores operacionais, para aquelas tarefas mais difíceis, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista físico. E não havia perspectivas de concurso público na época, não havia recursos para contratos
com terceiros, e o processo sempre, tanto para um quanto para o outro, era longo. E uma figura que ficou marcada no meu coração e na minha alma, chamada João Luiz Duboc Pinot. Chegou a ser secretário nacional de Direitos Humanos. À época era secretário de Justiça. E ele me chamou e disse, Sônia, vamos trabalhar com a mão de obra prisional. Eu falei, estou cheio de problemas, ele veio me trazer mais um, como é que eu vou fazer isso? E eu não entendia. Como a maioria da população não tinha conhecimento como essa coisa poderia acontecer, e verdadeiramente aconteceu. Falei, vai ter que ter escolta armada, vão fugir, vão... Sônia, isso é um problema da justiça. Você precisa da mão de obra, a gente tem a mão de obra, e você vai ver que os resultados não são tão tenebrosos como esse que você está imaginando. E não tínhamos alternativa, apostamos na ideia do Dr. Pinot, e foi um processo crescente. Primeiro foram 60 pessoas, e me surpreendeu a disposição para o trabalho. Eu chegava a dizer para um e para outro, para, cara, descansa um pouco, você está fazendo um buraco, cavando uma vala, sai para o outro. Não, estou bem, seu Alcione. E não houve fugas. Pelo contrário, só houveram pedidos dentro da unidade prisional que nós começamos no Plaza Carvalho. Pô, me leva para trabalhar, me leva para trabalhar. E essa coisa foi, de uma certa forma, contagiando. Não só quem estava próximo, como quem observava. No início, os meus colegas na empresa tinham muita preocupação. Cada setor vai virar uma boca de fumo, vai ter roubo, vai ter estupro, vai ter... E não teve nada disso. E o que me surpreendeu também, como é que as coisas que a gente vê e acham que estão distantes, às vezes estão muito perto. Uma outra coisa que contribuiu era um colega meu chegar, uma certa descrição, Sônia, eu estou com um filho nessa situação, eu tenho uma pessoa que eu conheço, um vizinho, será que essa oportunidade pode ser dada? Peraí, se na entrevista ele convencer a gente de que quer trabalhar, claro. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Começamos com 60 e terminamos hoje com um contrato com a Fundação, que cabem 1.000 pessoas trabalhando com a gente. Quer dizer, se fosse algo ruim, não duraria 22 anos, nem teríamos vagas para 1.000. Problemas existem, como em qualquer outro lugar onde você tem a mão de obra para produzir. Mas, custo-benefício, saldo, essa questão da ressocialização, eu sempre tive uma preocupação muito grande de que nós mesmos fizéssemos uma avaliação do grau de resultado, né, do programa. E foram 2 momentos, 2 faculdades distintas, fizeram uma avaliação e apontaram que 7 em cada 10 não reincidem no crime. E hoje já dizem que são 8 em cada 10, mas eu me atenho a essa primeira, de 7 em cada 10. E aí se estabelece uma inversão do que normalmente a gente vê quando você abre a porta da cela e diz, vai embora. E a gente acreditar nisso é uma coisa, como eu disse no início, inteligente. Quero crer, torço, porque tem um mercado grande, que a iniciativa privada se debruce nessa história, pelo interesse social, sim, mas que para eles fala alto também a questão econômica, os benefícios que o governo traz para quem tem essa mão de obra são indiscutivelmente atraentes. Então, a minha expectativa nesses 22 anos de programa, nesses 42 anos de empresa, é de que a SEDAI cumpre seu papel demonstrando para quem quiser ver. A pessoa tem que ter interesse, entender, ver e aprender. Ressocializar, trazer para o lado do bem, tirar as pessoas da possibilidade de reingressarem num mercado de trabalho. O crime é um mercado, é justamente chamando, dando oportunidade, e as famílias dessas pessoas são as nossas principais ferramentas de ressocializar. Agora, Alex, essa parceria da SEDAI com a Fundação é a maior parceria que a gente tem no Brasil, e conforme o Alcione comentou,
Outras empresas estão participando já desse projeto. Explica um pouco para a gente como é que é feito esse trabalho também dentro da Fundação. Isso, exatamente. A SEDAI hoje é o exemplo, né? É o carro-chefe. Apesar de a gente ainda ter muita resistência, essa é a verdade, a resistência é grande ainda, o preconceito ainda, exatamente nesse ponto que o Alcione falou. Meu Deus, como é que eu vou colocar uma pessoa que cometeu algum tipo de crime aqui dentro? Pode ser que aconteça assim também. Mas, assim, são casos muito isolados. Isso é muito, praticamente, quase não acontece. Hoje a gente tem uma média lá de 38 empresas que trabalham com a gente, entre públicas e privadas. Mas as privadas hoje, se eu falho a memória aqui, são 3 apenas. 3 apenas. Então, hoje a gente tem um público atendido de quase 1.100 cumprimentos de pena, apenados lá. É muito pouco. Essa é a verdade, é muito pouco. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com Minas Gerais, a gente aqui atende por volta de 4% desse público. Lá em Minas chega a 30%. Chega a 30% desse público que hoje trabalha, que de alguma forma pode ter uma chance de recomeçar a sua vida. No ranking dos estados, dos 26 mais do Distrito Federal, o Rio de Janeiro ocupa hoje a penúltima posição. Praticamente hoje é o último que contrata, ou que trabalha, ou que tem essa visão de fato verdadeira para poder ajudar a mão de obra apenada. E a gente tem lá um setor preparado, né, que a gente chama de diretoria de produção e comercialização, que trabalha com esses presos, são pessoas especializadas. Às vezes as pessoas acham o quê? Não, ele acabou de sair do cárcere e vai ser lançado na minha empresa. Não, não é assim. Há um processo, há uma preparação, há uma entrevista, há uma capacitação. Devagarinho a gente vai tentando colocar de novo essa pessoa no mercado. Então, eu gostaria de tranquilizar as pessoas que pensam de alguma forma colocar essa mão de obra para trabalhar, que não é assim, não. A gente prepara, a gente tem psicólogos, temos assistente social, a gente tem uma ambientação, como a pessoa deve se portar, como ela deve falar. É claro, não é um trabalho do dia para a noite, é um passo a passo, é um trabalho devagarinho para a gente poder trazer essa pessoa novamente para o mercado. Você imagina, a pessoa ficou presa 5, 7, 10 anos, então ela precisa de um tempinho para ela poder, né, novamente ser reinserida no mercado. Então, assim, hoje, né, a Fundação tem um papel fundamental no Rio de Janeiro e, infelizmente, a gente entende, ou felizmente a gente entende que a Fundação pode mais, a gente precisa fazer mais, a Fundação hoje precisa ser conhecida, muita gente hoje não conhece a Fundação. Quando hoje um cumprimento de pena, ou que ele tenha sido, né, cumpriu tudo e vai sair, ele não sabe hoje para onde ele deve recorrer. Ele não sabe hoje que existe a Fundação Santa Cabrini. Se a gente pergunta hoje lá, como que você descobriu que a Santa Cabrini existe? Foi através de boca. Alguém que um dia, hoje não existe. Então, hoje a Fundação, ela fica localizada no Largo do Machado, ali no Catete, e é um polo único. Ou seja, o apenado ele precisa querer muito também poder mudar de vida, para ele sair, não é só do estado do Rio de Janeiro, para ele poder ir lá no centro da cidade para poder... E a gente está tentando quebrar um pouco isso, a gente entende que a gente precisa criar braços, pelo menos para ficar mais próximo. Pô, vamos abrir um polo na Zona Norte, vamos abrir um polo na Zona Oeste, vamos abrir alguns polos em áreas específicas do interior, lá na Sul Fluminense, para a gente poder também se aproximar mais desses apenados. Então, Marcos, a porta da Fundação ela está sempre aberta, de 9 às 16 horas. Temos o nosso doutor lá, que é advogado, que é o doutor Alexandre, ele tem uma equipe lá que recebe essas pessoas, trabalha essas pessoas, e a gente simplesmente não lança essa. Então, eu gostaria de pedir a sensibilidade das pessoas de darem uma segunda chance para essas pessoas que de alguma forma erraram, mas elas querem recomeçar suas vidas. Agora, Leonardo, qual a importância do Replantando Vida, desse trabalho junto com a Fundação Santa Cabrini, para os apenados? Explica um pouco para a gente também do papel que você exerce dentro dessa cadeia e como é feito também esse processo com a Defensoria. Eu acho que é muito importante. Aqui é importante dividir basicamente entre encarcerados e não encarcerados, que são os egressos, né? Que é o pós-encarceramento, pós-aprisionamento, quando a pessoa obtém uma medida de liberdade, ou até no semiaberto mesmo, como o Alcione tem pessoas no semiaberto que estão encarceradas, mas conseguem sair para trabalhar.
e retornar. A realidade carcerária hoje é de ócio quase que completo nas unidades prisionais. A Santa Cabrine, eu posso estar errado, mas até meu último levantamento não havia nenhuma oficina instalada em nenhuma das 51 unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro. Não há oficina alguma ali. Em 2019, a SEAP, a Secretaria Penitenciária, fez uma opção que foi de retirar as cozinhas que existiam nas unidades. A comida era feita por empresas dentro das unidades, em algumas unidades. E a SEAP optou por retirar essas cozinhas e, portanto, o trabalho prisional se limita hoje, internamente, ao trabalho do faxina, que é limpar, varrer a galeria, enfim. Então, nós temos um ócio muito grande, 4% realmente é a taxa do Rio de Janeiro, muito baixa, e se resume a esse trabalho, não vou dizer tosco, mas necessário, evidentemente, de limpeza e conservação, mas que não tem nenhuma utilidade muito para aquela pessoa após encarceramento. E o pós-cárcere é muito importante. Inclusive, a Defensoria tem convênio com a Santa Cabrine, há pessoas, egressos, que trabalham na Defensoria, há muito exitosa a experiência da Defensoria nesse ponto. Eu sei que também tem com a Defensoria Pública da União. Enfim, a Santa Cabrine realmente, no pós-encarceramento, tem um trabalho mais intenso do que no encarceramento. E para o preso hoje, quem está preso hoje, o que mais importa para ele é a remissão de pena. É, como se diz, abater a sua pena. A cada 3 dias de trabalho, o preso ganha 1 de pena. Então, é possível ele hoje, durante 30 dias, se ele trabalhar 30 dias, ele computa 10 dias de pena. Isso para ele é muito importante. Eu vou nem falar a questão salarial, porque a questão salarial é um outro problema no Rio de Janeiro, que nós sabemos que estamos sob um aspecto de trabalho voluntário do preso. O preso hoje trabalha de graça para o Estado, já desde 2016, que é um problema que nós já levamos ao judiciário para resolver junto com o Estado, mas seria para outro tema. Mas, assim, a importância é fundamental. A gente vê o trabalho da Alcione, eu tenho conhecimento de pessoas que passaram por lá, que ainda passam, e que, de fato, conseguem, querem largar aquela vida, Mas também é um perfil de preso muito específico, porque o preso faccionado, por exemplo, a ele não interessa o trabalho. Você pode oferecer a ele num presídio de 2, 3 mil pessoas, eles não vão querer, a não ser que ele trabalhe para eles mesmos, que é o trabalho de manter a cela, manter a galeria. Mas trabalho para o Estado, muitos recusam, porque é uma ideologia, a gente acha errada, mas enfim, é a ideologia da pessoa. Agora, Alcione, esse trabalho que a SEDAI faz com Replantando Vida é o maior do país. Como é que a gente traz em números? O senhor comentou agora há pouco de 1.000 que a gente já tem. Há uma projeção de ampliar esse projeto também? O que você pode trazer para a gente? Nós queremos agora, porque com a concessão dos serviços, a iniciativa privada, nós estávamos com 800 e reduzimos a 500, 600 agora. Mas tem uma experiência que junta 2 pautas muito importantes no nosso país, que é a segurança pública, o preso, o encarcerado, e o meio ambiente. Então, nós fizemos um ensaio que foi perfeito. Primeiro, uma oficina de costura dentro do presídio Talavera Bruce. A coisa deu certo, a oficina continua lá, mas criamos uma outra oficina de costura dentro da estação de tratamento de água do Guandu. A equipe que trabalhou lá produziu quase 300 mil máscaras contra a Covid, para se defender da Covid, uniformes para a SEDAI, para o Corpo de Bombeiros, enfim, uma série de coisas voltadas a essa área da costura. E aí começamos também, mais ou menos no mesmo período, uma preocupação na área ambiental. Então, com o IEF, hoje, INEA, começamos a plantar as margens do Rio Guandu, criando o programa Muda Guandu. Isso logo no início também, em 2003, 2004. E os resultados foram bons. Paramos um pouco, repensamos e retomamos isso em 2007. Hoje, o maior viveiro de produção de mudas de Mata Atlântica do programa Replantando Vida está instalado dentro de uma unidade prisional. E lá a gente trabalha com regime fechado, com aqueles que não saem, não podem sair, e com semiaberto. E aí, o resultado foi tão bom que estamos concluindo um outro viveiro de produção de mudas de Mata Atlântica em Resende. Nós vamos começar um programa grande de plantio em toda a extensão do Paraíba e afluente. Então, ter ali uma produção de mudas em Resende vai ajudar muito com a mão de obra de dentro da cadeia
produzindo as mudas do fechado e com o semiaberto saindo para plantar. Acabado esse viveiro, a gente começa a construção do viveiro de mais de 200 mil árvores da Mata Atlântica em Itaperuna. E um terceiro, que é um compromisso nosso com a SEAP, é um dentro de Jericinó, uma capacidade pequena, 50 mil árvores ano. Então, só nesses 3 viveiros, são 450 mil a mais. Nós vamos passar da barreira dos 2 milhões de árvores com capacidade de produção desses viveiros. Essa podia ser uma lógica para outras unidades prisionais. O INEA podia abraçar essa história, junto com a SEAP, e fazer com que produzíssemos aí 10 milhões de mudas ano, dando trabalho para os presos, recuperando aquilo que a gente tem que recuperar. E eu te digo uma coisa, pela história, eu estou feliz que eu estou aqui do lado de 2 grandes parceiros, a Defensoria Pública e a Santa Cabrini. Se eles não existissem, não existiria o programa Replantando Vida. Não existiria. Quando a gente entra, faz uma entrevista, conversa com o apenado e tem toda aquela burocracia que vem a seguir para o semiaberto, é a Defensoria Pública que abraça e que faz aqueles desdobramentos lá dentro. Quando essa coisa está resolvida, quem já parte para a briga, para convencer o Judiciário, a Vara de Execuções Penais, que também é uma outra parceira, é o Ministério Público, é a Fundação Santa Cabrini. Então, fortalecer essas três figuras aí realmente comprometidas com a ressocialização é fazer essa história crescer. E tem mão de obra para isso, e vou dizer uma coisa aí, que aí é mais da alma do que da razão. Quem trabalha com planta, quem trabalha com verde, quem faz uma semente virar árvore, muda a cabeça. Muda a cabeça. Isso eu falo por constatação, eu vejo isso. Então, essa é uma forma de começar a se discutir de forma muito séria a produção por essas mãos. E eu vou mais longe, eu acho que a gente fazendo isso, a gente tem uma proposta para o país. Tanto se fala em desmatamento, em recuperação de biomas. Está aí, ó. É uma experiência que está colocada com case de sucesso. Agora mesmo, a ONU apontou o Replantando Vida e a SEDAI como alguém realmente comprometido, atuando para a recuperação de ecossistemas. Nós somos atores agora por 10 anos, vamos botar aí um selo, aquela coisa que tem do selo Resgata do Ministério da Justiça, que a gente também tem. Então, isso tudo acho que é uma demonstração de que quem quer fazer, consegue fazer. Um sonho, uma utopia, ela sempre se transforma em realidade quando você enfrenta as dificuldades e produz, e trabalha em cima daquele raciocínio. Agora, Alex, esse trabalho que a SEDAI faz do Replantando Vida, você observa que é um processo, tem para todos os tipos de pena, de punição, e ainda tem certa resistência. Como é que é feito esse trabalho também da Fundação para quebrar um pouco esse gelo, esse bloqueio dessa resistência, para demonstrar para as pessoas que é possível você fazer um papel dentro do presídio que, quando você sair, pode ser exercido lá fora? Então, Marcos, hoje existem alguns pontos, vamos assim dizer, para essa resistência. Primeiro, a baixa escolaridade, uma das justificativas que são usadas. A baixa escolaridade para a gente poder contratar essas pessoas. Um segundo ponto que é também falado. O parceiro, acho que o que vale é a SEDAI, por exemplo. Hoje lá, uma média de 500 pessoas hoje desapenados são atendidos lá. Já passou mais de 6 mil lá, não é isso, Alcione? Mais de 6 mil pessoas já passaram lá. Então, acho que assim, uma empresa como a SEDAI, que tem uma história, tem tantos anos, que trabalha com essa mão de obra, será que isso aqui já não é um caso de sucesso para ser replicado, para, de alguma forma, outras pessoas tomarem a SEDAI como exemplo? Porque o seu Alcione está aí, 22 anos aí nessa posição, remando, correndo atrás, abrindo portas, oportunidades. Então, eu acho que só por aí já é um caso disso. Assim, outra coisa que eu ia falar é que o ser humano,
infelizmente, o ser humano ele tem uma grande dificuldade de perdoar. Um outro ponto que eu queria lembrar era esse. O ser humano ele tem uma grande dificuldade de perdoar. Apesar do preso, às vezes, já ter cumprido a sua pena, já está em liberdade, passou por todos os trâmites legais, pode ir, você pagou por aquilo que fez, e às vezes até a própria família já perdoa aquele preso, mas a sociedade ainda tem uma resistência muito grande para poder trabalhar com esses presos. Então, é como a Alcione falou, não é um trabalho do dia para a noite, você convencer uma pessoa, mas eu acho que a SEDAI, ela é um exemplo, assim como essas outras instituições, aí, quase 40, que estão. Então, eu acho, a Fundação Santa Cabrini, as portas estão abertas. As pessoas podem ir lá que a gente vai conversar, a gente vai explicar, a gente vai mostrar como é feita a seleção, como esse trabalho é sério. Então, as pessoas também, elas precisam dar um voto de confiança para a gente. Eu acho que é importante as empresas entenderem que elas não estão ali simplesmente para recolher impostos, para contratar pessoas, mas eu acho que também tem que ter essa pegada da reintegração social, dessa importância também que essas pessoas... E assim, e a melhor forma de a gente poder, de alguma forma, tentar ajudar essas pessoas, não é simplesmente fazer caridade ou dar uma cesta básica. É abrir porta, é dar oportunidade. Isso é dignidade. A pessoa poder, ela sair da casa dela ou sair do cárcere, ter essa oportunidade. Poxa, graças a Deus, mais um dia que eu tive, alguém abriu essa porta para mim. A sociedade, eu me sinto dentro da sociedade. E como o Leonardo falou, antigamente até existia mais, né, esse trabalho, tanto extramuro como intramuro. E a pandemia até piorou isso, porque foi proibida, né, o intramuro, que antigamente existia lá a panificação, existia a fábrica de tijolo, já existia marcenaria. Infelizmente, a gente regrediu um pouco nessa situação. As portas se fecharam. Tivemos até agora, nós somos um órgão, a Santa Cabrini, do Estado do Rio de Janeiro, sob hoje a responsabilidade do governador Cláudio Castro, estamos vinculados à SEAP, que é a Administração Penitenciária. Inclusive, tivemos uma reunião com a secretária e mostrou total interesse de a gente retomar novamente o Intramuros. Que é isso? Tem local que hoje as oficinas estão prontas, inclusive o Talavera Bruce, né? A oficina está pronta. Só precisa, de fato, da gente reativar. Então, é um trabalho fácil. A gente está remando, a gente vai ampliar esse trabalho, assim, a gente precisa de um tempo. Mas eu acredito, se mais para frente um pouco a gente tiver uma oportunidade de voltar aqui, até o final do ano, eu vou voltar aqui com números, olha, naquela época que a gente veio aqui, eram tanto, agora temos tanto. Naquela época, eram tantos apenados que estavam trabalhando. Hoje, nós temos tanto. E a gente está, Marco, como a gente fala, a gente não está sentado lá só no nosso escritório, no ar-condicionado, não. Porque as pessoas precisam conhecer a Santa Cabrini. Então, a gente bate na porta, estamos lá incorporando até o nosso setor, que é o principal, que é de produção e comercialização, e a gente apresenta, a gente mostra um slidezinho com a importância, e a SEDAI é a grande referência nossa. Olha só, há 22 anos quase, o seu Alcione está aí batalhando, olha só, olha os testemunhos que estão sendo dados aí. Então, começa com um pouquinho, abre a porta pelo menos um pouquinho, que seja 3, que seja 4, que seja 5, mas dê uma chance para essas pessoas, de alguma forma, poderem recomeçar suas vidas. Agora, Leonardo, explica um pouco para a gente como é que é essa redução, esse percentual de redução da pena, depende do tipo de trabalho ou é uma regra geral? Como é que é feito esse cálculo? Tem um contato direto com o advogado, com a própria Defensoria Pública do apenado? Como é que é o processo? A lei prevê duas espécies de remissão de pena, né? A remissão pelo trabalho, essa já existe desde 84, na Lei de Execução Penal. Poucos sabem, mas o trabalho do preso, da pessoa presa, é obrigatório, a pessoa está obrigada a trabalhar. Inclusive, a lei diz que aquele preso que se recusa a trabalhar comete uma indisciplina, pode ser punido por isso. Então, existe a remissão pelo trabalho, e é só no regime fechado e no regime semiaberto. O trabalho no regime... São 3 regimes, né? Fechado, semiaberto e aberto. No regime aberto, o trabalho não tem direito à remissão. Então, a remissão de pena é o trabalho no regime fechado e no regime semiaberto. Pode ser extramuro e intramuro, né? Também existe trabalho extramuro no regime fechado, por incrível que pareça. O preso do regime fechado pode trabalhar do lado de fora, em obras e serviços públicos. Eu nunca vi, mas pode, a lei permite. Claro que com escolta, enfim.
Mas está previsto na lei desde 84. E a outra remissão de pena que existe, essa desde 2011, pelo menos na lei de execução penal, é a remissão pelo estudo, né? A cada 12 horas de estudo, é um dia de pena. Então, o preso estuda 12 horas, distribuído em 3 dias, ganha 1 de pena. Então, assim, ele vai computando, né? A cada 3 dias de trabalho, ele ganha 1 de pena. 3 dias de estudo em 12 horas, 1 dia de pena. Então, imagine uma contagem física. O preso cumpre pena segunda, terça e quarta. Então, ele cumpriu 3 dias de pena. Se ele trabalhou segunda, terça e quarta, ele cumpriu mais 1 dia de pena. Se ele estudou segunda, terça e quarta, mais 1 dia de pena. Então, em 3 dias físicos, segunda, terça e quarta, ele cumpriu 5 dias de pena. 3 fisicamente, no tempo cronológico, e mais 1 pela remissão pelo trabalho, e mais 1 pela remissão pelo estudo. Então, para ele, é um ganho. No final, gente, isso vai dar um ganho muito grande. Para quem tem pena muito longa, né, períodos muito longos a cumprir, isso faz uma diferença tremenda depois de alguns anos de trabalho. Temos experiências aí que mostram isso, que a única esperança de muitos presos é o trabalho, né? Ou então o estudo. Então, é de suma importância voltar a esse trabalho interno, principalmente o trabalho interno, também nas unidades prisionais, né? Realmente é incompreensível, porque o preso ele não faz greve, né? Não tem greve de ônibus, não tem vale transporte, ele tem a disciplina, ele ganha menos, né? O Supremo Tribunal Federal autorizou que o preso receba menos. A lei de execução penal diz que o salário do preso pode partir de 3/4 do salário mínimo. Enfim, aparentemente só vantagem, mas essa questão também da baixa escolaridade e também a questão da própria rotina da unidade prisional, né, de segurança, né? Às vezes o trabalho é afetado pela rotina da unidade, uma geral, enfim, que precisa ser feita na unidade prisional, isso afeta a questão do trabalho. Mas é assim, 3 dias de trabalho, 1 de pena, 3 dias de estudo durante 12 horas, mais 1 dia de pena. E mais a remissão, para terminar, a remissão pela leitura, que hoje o preso pode ler o livro e remir durante 1 ano, 48 dias por ano, só através da leitura e a elaboração de relatório, que nós temos no Rio de Janeiro também. Ora, Alcione, quando você começou aqui o nosso bate-papo, você relembrou lá de 2001, quando começou Replantando Vida, da preocupação com a questão da segurança, com a questão da escolta. A gente sabe que para fazer o trabalho tem um certo maquinário. Como é que é essa relação também dentro do Replantando Vida com os apenados? É um trabalho que precisa ter uma baita de uma escolta, ou quando vai fluindo a gente percebe que são pessoas que estão cumprindo uma pena, mas estão ali a trabalho. Queria que você explicasse um pouco também para a pessoa que está do lado de fora entender como é que é feito isso. A escolta que é feita é tratá-los com dignidade. Eles são tratados como pessoas, como trabalhadores. Esse tipo de sentimento dentro do cárcere não existe. Então, quando ele sai, eu acho que imagina que vai ser uma continuidade daquilo que acontece no cárcere, não é isso. É uma surpresa. E o que a gente diz é o seguinte: para trás, para nós não interessa. Interessou a justiça, interessou o advogado, interessou o promotor. Interessa a partir de agora. Se você for um bom trabalhador, você vai ficar com a gente aqui até terminar a tua pena toda. Quando acabar a tua liberdade condicional, quando você tiver a tua conclusão de pena. E aí sim você vai ter que ser desligado, porque essa é a regra, essa é a lei. Agora tem uma coisa que a Defensoria colocou aqui, que eu acho importante falar sobre a questão da remissão. Todos, semiaberto, fechado, façam essa remissão. E nós queríamos que outros também pudessem ter isso, inclusive em todo o cálculo de pena. Está trabalhando em liberdade condicional, mas não é assim. Mas uma outra contribuição que a SEDAI estabeleceu para que essa remissão aconteça foi a criação de uma sala de leitura, que a gente tem lá na unidade do Guandu. Então, estamos conversando com um mestre da Rural que aplica as provas para saber se realmente houve aproveitamento daquilo que foi apontado para ele ler como tarefa e compreender. E isso também tem feito com que eles vejam que nós queremos que eles sejam vistos como pessoas sem X na testa.
Esse X na testa a gente todo dia tenta apagar. E uma coisa que nós dizemos, e aí não é a questão do Alcione sem repetido, mas é uma equipe. É uma equipe que no início diziam que era uma equipe de malucos, mas não são. São pessoas que realmente acreditam nessa história. E a gente o tempo todo diz o seguinte, você já tem uma marca hoje que te ajuda. Por exemplo, o cunhado torcia a cara para você, dizia que tu não prestava. Aquele vizinho dizia que tu não valia nada. Só quem tinha um pouco de esperança na tua recuperação é tua mãe, é tua mulher e teus filhos. Então, em respeito a eles, valoriza essa marca que você está carregando, que é de uma empresa que mata a sede de muita gente, e faz com que eles comecem a ver você de forma diferente. O teu comportamento no ir e vir. Eu sei que às vezes é legal estar no meio de uma galera que está chapando numa cerveja, tá? E de repente rola uma bagunça, mas você estando numa situação como essa e acontecendo um problema, você é visto logo como responsável pelo problema. Então, meu irmão, se afasta, não custa. Com isso você vai vendo que as pessoas vão te ver diferente. Então, esse processo todo, nesses 22 anos, foi um aprendizado para nós também. E a gente agora está vivendo um momento que é doloroso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem propostas. Por exemplo, na inauguração da sala de leitura, eu tive a oportunidade, por alguns poucos instantes, falar com o governador, Cláudio Castro. E disse para ele o seguinte, não é só SEDAI. A gente tem DETRAN, a gente tem DR, a gente tem Emater. A gente pode interiorizar a ressocialização no Estado, ampliar, porque hoje a gente está confinado basicamente na região metropolitana. Então vamos avançar. Essas empresas precisam de mão de obra. E o que a gente faz em relação à remuneração é tirar muitas dessas famílias da linha da miséria absoluta. A gente não paga os 3/4 do salário mínimo que preconiza a lei. A SEDAI foi uma condição que, aí sim, eu coloquei. Eu só trabalho nessa ideia se a gente pagar o menor salário que num país um trabalhador recebe, que é o piso nacional de salário. Se for assim, eu topo, eu estou dentro. E aceitaram. E num dia de trabalho eles recebem mais R$15 para ajudar na refeição e recebem o que gastam no ir e vir, com ônibus, com transporte. Então, isso já é uma demonstração para eles que nós os vemos de forma diferente. Não como criminosos, mas sim como trabalhadores. Isso também eu acho que é um elemento importante para tocar no coração, na mente, na alma dessas pessoas, para que elas queiram, apesar de ser mais difícil, no longo tempo, eles estarem do lado do bem. É mais doloroso, é mais sacrifício, é mais dificuldade, mas o sonho ele pode ser alcançado, desde que eles busquem esse sonho e transformar eles em realidade. É só pegando um gancho aqui do Alcione, há um paradoxo, né, nessas pessoas, porque o fim da pena, né, o término da pena, que aparentemente a pessoa é bom porque ela vai se livrar daquilo, para alguns é uma angústia, né, porque vai terminar o contrato. Né, então ela vai perder aquela fonte de renda, né, como você falou, né, Alcione, a pessoa está ali trabalhando, enfim, cria uma rotina útil na sociedade, né, está recebendo um salário, né, paga o salário mínimo, né, e o fim da pena para ela é uma angústia, porque ela vai perder toda aquela rede assistencial que ela tem ali, ela vai perder. Né? Porque depois a rede que tem posterior a essa no Estado que eu digo no ente estatal, município, Estado e União, é muito frágil. E a gente vivenciou isso na Defensoria, com uma conveniada com a Santa Cabrina, ela trabalhava lá na Defensoria na parte de limpeza, faxina, pela Santa Cabrine, e foi se aproximando do fim da pena dela. E aí começou essa angústia, o que ela vai acontecer com ela agora, né? Ela ficou angustiada, porque ela já tinha um dia a dia, ela já era uma pessoa querida, integrada ali. Né? E a gente, não, calma aí, vamos tentar resolver. E conseguimos com a empresa, que é contratada pela Defensoria, né, a empresa de limpeza, a gente conseguiu que ela fosse absorvida por essa empresa e está lá com a gente até hoje, agora contratada por uma empresa, enfim, assinando carteira, toda essa questão toda de trabalhista. Ele tocou num negócio que eu acho importante também deixar registrado. Essa coisa é tão empolgante, é tão
faz com que cada dia a gente sonhe um pouco mais. Quando esse programa começou, alguns que vieram se apaixonaram. E ainda estavam acontecendo concursos públicos. E eles falaram para mim, seu Alcione, se a gente fizer o concurso e passar, a gente vai ser contratado? Eu falei, acredito que sim, mas eu vou perguntar à área de recursos humanos. Aí cheguei para a área de recursos humanos e perguntei, vai ter que ter aquele atestado de bons antecedentes? Não, eu falei, então pode fazer. E tivemos 3 que se transformaram em funcionários da SEDAI. Fora esses, muitos são aproveitados, não todos, mas uma parcela importante é aproveitada nas firmas terceirizadas que trabalham com a SEDAI. E mais do que isso, às vezes eu tomo uma pancada atrás da outra e é aquele sacode. Eu no BNDES, recebendo lá uma honraria da Fundação Santa Cabrini, chega um senhor de terno, com botão da OAB, como vai, seu Alcione? Tudo bem, tudo bem. E aí, o trabalho lá está assim, está assado, tá, tudo bem, e aquilo, e aquilo. Falei, como é que o senhor conhece tanto do trabalho que a gente faz? Porque eu conheci o senhor como apenado. Decidi estudar e hoje sou um advogado. E há pouco tempo atrás, há uns 3 meses, entrou um cara de cor de abóbora na minha sala de macacão. Ah, não, ele trabalhou aqui com a gente. Eu falei, tu está trabalhando aonde? Na Petrobras, embarcado. Eu fiz questão de vir assim para o senhor ver a importância que foi o trabalho na SEDAI para mim. Mudou minha cabeça, seu Alcione. Eu passei a ver que as pessoas me respeitam mais agora do que quando eu andava com um fuzil na comunidade. Eu sou um cara que trabalho para a Petrobras. E aí o que é isso? É um toque atrás do outro. E aí eu falo, vou pendurar as chuteiras. Mas parece que acontece um negócio que, não, vou ver ainda alguma coisa, um astronauta saindo daqui dizendo, não, eu trabalhei no Replantando Vida, agora vou plantar na Lua. É uma coisa que, sabe, que surpreende. Quando ela se transformar numa rotina, eu acho que não, vai ser mais natural. Mas ainda não é natural você querer recuperar as pessoas. Infelizmente, essa coisa que você falou, presidente, do não, da punição, do não perdão, está na alma da gente, é mesmo, isso é verdade. Tem coisas que são, tem pessoas que são condenadas não pelo tempo que o juiz estabelece, mas são condenadas pela vida toda por conta desse sentimento que o nosso povo tem em relação ao semelhante quando erra, quando peca, quando tropeça, quando pratica um crime. Só ratificando esse assunto aqui que o Leonardo levantou, que temos 2 situações lá na Santa Cabrini exatamente dessa angústia, quando o contrato ele vai finalizar. Temos um rapaz lá que, por volta daqui a uns 2 meses, ele vai. Então, a gente está atendendo, conversando com as pessoas e a gente vê ele falando, né? Seu Alex, eu preciso muito disso daqui. A minha pena vai acabar, a preocupação dele, porque ele sabe que, por mais que ele tenha trabalhado na Santa Cabrini, por mais que amanhã ele vai poder apresentar lá, olha, me comportei direitinho, mesmo assim, se ele for numa empresa comum apresentar o currículo dele, vai ser muito difícil ainda dele ser aceitado na sociedade. A gente está tentando mudar, na lei de execuções penais, parece que ela cita que até 1 ano ele poderia ser absorvido, né, por nós. A gente está tentando estamos conversando lá com o nosso jurídico, depois a gente vai conversar aí com os órgãos responsáveis para a gente ver se a gente consegue até estender um pouco mais esse prazo, para as pessoas se sentirem, ou se de alguma forma não vai ter prazo nenhum. Enquanto ele de alguma forma não tiver subsistência para a família dele, ele pode continuar sendo contratado. Ou seja, a gente está tentando para mostrar como a gente quer cumprir o nosso papel ainda mais e ampliar a forma da gente poder abraçar essas pessoas. Só para ratificar esse assunto aí, que de fato é muito importante. Agora, Alex, fala também para as empresas, né? Como é que elas podem se inscrever dentro do projeto da Fundação Santa Cabrini para também acolher essa mão de obra penada? Outro ponto, abrangendo esse assunto, é a dificuldade, porque normalmente essas pessoas
eles não aceitam porque elas não são qualificadas. É a falta de qualificação profissional também, é uma justificativa que o mercado tem de não abraçar essas pessoas. Essa visão que o Leonardo teve, de simplesmente, olha, essas pessoas elas só servem para fazer a limpeza, ou elas só servem para fazer aqui um cursozinho de auxiliar administrativo, coisa simples, aqueles cursos básicos de 16 horas. A gente entende, a gente está com uma visão lá, que a gente precisa de mais. Esses apenados, normalmente, o que acontece? Tem uma palavrinha chamada pecúlio, que é um valor que mês a mês ele é recolhido e é como se fosse a poupança do incumprimento de pena. Ele vai acumulando aquele dinheiro. Ele vai acumulando aquele dinheiro. Ou, quando ele muda de regime, ele pode ter o direito de resgatar se ele quiser, ou, às vezes, quando ele também paga a sua pena, ele pode receber esse dinheiro. E a gente vê lá, às vezes, tem valores, tem baixos, mas às vezes a gente vê lá 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e a gente pensa, poxa, essa pessoa se privou durante tanto tempo. Qual é a cabeça dela quando ela vê aquele dinheiro? Pô, preciso curtir a vida, vou aproveitar e vou recuperar esse todo o tempo perdido. Ou ela vai fazer alguma dívida, ou vai gastar o dinheiro todo. E aí, quando acabar o dinheiro? Como? Se ela não vai ter espaço no mercado. Então, a gente está com uma visão, a partir de maio, dia 2 de maio, a gente vai começar com esses cursos novamente, uma parceria nossa com a UERJ, junto com o ITERJ, que é um instituto lá de tecnologia, que a gente faz informática, essa parte de limpeza, e a gente está abrindo agora o de digitalização também. Que a gente entende que isso, o papel, daqui a pouco ele vai acabar, vai tudo para a nuvem. Então, a gente também está abrindo essa porta. E o que a gente quer criar? A gente quer transformar esse apenado, ou que seja egresso, ou que depois ele já cumpra a sua pena, ele de fato seja um cidadão, ele ter o direito de ter um certificado como empreendedor mesmo, para ele poder correr atrás dos seus direitos. Então, estamos buscando parceria com o Sebrae, com a FAETEC, porque eles têm a certificação, é um certificado que vale no mercado, e assim, não é uma coisa rasa, ele vai sair dali como um instalador, reparador de ar-condicionado, ele vai sair com uma profissão ali de eletricista, ele vai sair dali com uma profissão de bombeiro hidráulico. Além dele poder, particularmente, oferecer o serviço dele, ele vai poder também apresentar essas empresas. Então, o que a gente quer fazer? Pega esse dinheiro que você tem e compra lá os aparelhos ou as ferramentas para que você possa cumprir essa missão, inverter a missão. A gente entende que ele precisa ser inserido na sociedade, não apenas com esse básico que é oferecido, e, de fato, com esse espírito de empreendedor. É claro, não vai ser fácil, é uma outra mentalidade que a gente vai colocar dentro disso. Olha, você pode mais do que isso. Aproveita esse dinheiro que você está tendo para investir em você mesmo. Amanhã, dentro da casa dele ou na garagem dele, eu vou ser um mecânico de motor leve, uma mecânica leve. Na casinha dele, ele mesmo começa ali e tal, ele vai mudando aquele pensamento dele. Então, assim, a gente quer ampliar além do que hoje existe. E a gente vai fazer isso, já buscamos, já temos parceria lá com a Carol, da FAETEC, ela abriu as portas, ela vai disponibilizar os professores. Hoje, Marcos, a gente tem um centro de qualificação profissional que a gente chama de CQPRO, que fica ali no Rio Comprido. E temos ali marcenaria, temos costura, temos salas climatizadas com computador, que ali que vai ser centralizado, né? As nossas aulas a gente vai fazer ali, mas a gente entende que a gente pode mais. A gente vai usar esse espaço também para certificar, de fato, esses apenados eles saírem dali. Então, assim, a Fundação de 9 às 16 horas, a gente tem um setor lá, que é o DPC, de produção e comercialização, o nosso advogado Alexandre, ele tira todas as dúvidas. No telefone 23 34 41 41, você fala com a Fundação Santa Cabrini, 23 34 41 41. É só procurar esse setor. Você pode vir até a Santa Cabrini, ou se você quiser, a gente vai até, a nossa equipe vai apresentar e vai mostrar todos os benefícios. Que além de praticamente aí 50% dos encargos aí que são cortados, eu acho que esse papel da gente poder ressocializar, dar uma segunda chance para as pessoas que querem começar, é muito importante. Gostaria de agradecer ao Alex. Passar as palavras finais também para o Leonardo Rosa. Agradecer o convite mais uma vez, parabenizar aqui o Alcione, é uma referência, eu estou no sistema há 24 anos e já sempre se fala, ouvo falar no Alcione.
dar boa sorte ao nosso presidente, que eu sei que a missão é difícil, né? Conseguir captar o meio empresarial privado. Eu não sei se a Firjan tem algum interesse, enfim, né? Mas esse é um problema da Fundação Santa Cabrini. Santa Catarina é um estado bem sucedido nessa parte, muito bem sucedido nessa parte de captação da iniciativa privada para dentro da unidade prisional. E torcer para que o teu trabalho continue aí durante, enfim, muitos anos, né? E que se replique aí para outras unidades, enfim, e outros estados, que realmente é muito bom. E parabéns à SEDAI aí, ao Manancial Talks. Obrigado. Ô, Alcione, aproveitar que está feliz por conta do Fluminense, ganhou o Campeonato Carioca, tá com a camisa aí por baixo do Fluminense. Tá aqui. Estica um pouquinho mais essa chuteirinha para pendurar ela. Deixa eu te falar uma coisa, essa questão dos gols, né? Esse daqui inventa umas histórias e a gente tem que plantar muita árvore agora por conta desses gols. E fico feliz que o meu time vai ser responsável por uma grande parcela dessas árvores levadas ao chão. Eu queria agradecer a esses dois grandes parceiros, que são a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Santa Cabrini, por permitir que a SEDAI faça o que ela faz, porque se eles não quisessem, nós não faríamos, mas como eles querem tanto, ou mais do que a gente quer, essa coisa acontece. Queria agradecer à Vara de Execuções Penais, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que também são grandes parceiros. Quero agradecer ao Ministério Público, que também é um grande parceiro, e dizer o seguinte: eu quero agradecer aos meus colegas de SEDAI que nos ajudam nessa história, e não só é a equipe que está mais próxima desse assunto, todo o coletivo sempre participa de uma forma muito ativa, no sentido de fazer com que essas ressocializações realmente aconteçam. E dizer o seguinte: eu queria fazer um pedido ao governo do Estado do Rio de Janeiro, que pensassem nessa mão de obra em outras empresas do qual ele é responsável. Vou repetir: Detran tem no Estado inteiro, Emater tem no Estado inteiro, DR atende o Estado inteiro. E aí nós vamos deixar de fazer a ressocialização na região metropolitana e vamos levar isso para outros setores do Estado. E digo isso com o fato de eu ter observado isso. Eu observei isso em Varriçai, quando a SEDAI era responsável por Varriçai. Eu observei isso em outros municípios do interior, quando a SEDAI era responsável por tratar e distribuir a água nesses locais. Hoje não é mais. E a iniciativa privada, não que ela não queira, ela está temerosa, mas todo o tempo que eu posso, olha, o que nós acumulamos ao longo desses anos para fazer o trato com esse trabalho, com essa mão de obra, está disponível. Mas eu sou ansioso, eu queria ver isso acontecer de forma mais rápida, mais célere. E o governo pode fazer isso através dessas empresas. Tenho certeza que a Fundação tem esse sonho também. Aí ele falou de estar centralizado aqui no Largo do Machado, querendo abrir. Posso deixar uma sugestão? Usar os patronatos. Os patronatos podem ser fisicamente os locais onde essas pessoas vão procurar a Fundação Santa Cabrini e ter a mão estendida. Fico feliz de ter participado desse encontro aqui e vamos recuperar as pessoas. É muito legal, dá um prazer tremendo você ver alguém, uma família, um conjunto de pessoas com a cabeça diferente do que quando elas chegaram você viu. É muito legal mesmo. É isso, agradecer ao Alcione, ao Alex. Diga lá, Alex. Obrigado, um prazer. Só falar aqui com o seu Alcione, que essa ideia do patronato, inclusive, eu tive uma reunião com o subsecretário de tratamento, Lúcio. E, assim, ele já abriu as portas para que a gente usasse o patronato de Campo Grande
para que a gente começasse. Então, só para que a gente está nessa mesma, só para avisar que a gente está nessa mesma sintonia. É claro, precisa de algumas obras, precisa de algumas reformas, mas assim, essa ideia do patronato já é um desses braços que a gente está querendo. Agradecer, a todos vocês, agradecer ao Alcione, Leonardo, muito obrigado por essa parceria e fazer o convite aos empresários, a quem quer contratar essa mão de obra penada, que dê a chance para essas pessoas. Um exemplo tão lindo como a SEDAI, como a Alcione, há 22 anos, literalmente gastando a sua vida por outras pessoas, deixando um exemplo, deixando um legado, deixando uma boa história. Gostaria de agradecer também a toda a minha equipe da Fundação Santa Cabrini. Como a Alcione falou, a gente não trabalha sozinho se a gente não tiver uma equipe, se a gente não tiver gente capacitada, que nos dê o suporte, que não ajude. Eu sempre digo com a minha equipe, eu não quero que vocês trabalhem para mim, mas eu quero que vocês trabalhem comigo, porque junto a gente vai alcançar esse objetivo. E, Alcione, essa sua parte da gente poder fortalecer esse trabalho junto ao governador Cláudio Castro, você pode ter certeza que esse é o nosso papel. A gente tomou isso como uma missão muito honrosa e séria. Eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho, do local que eu fui colocado, não para brincar. Eu estou lidando com vida, eu estou lidando com sonhos, eu estou lidando com dignidade, eu estou lidando com família. Então, assim, apesar de toda dificuldade, de toda resistência, de todo preconceito, a gente está indo para cima com todas as forças e da melhor forma possível. E até o final do ano, a gente vai poder entregar um trabalho melhor pela sociedade. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Alex, Alcione, Leonardo. E a você que está aí acompanhando Manancial Talks. Gostou? Dê o like no vídeo, compartilhe para todo mundo. Está disponível também aí no canto da tela a playlist dos outros bate-papos que já tivemos aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.